gente, qual é o mito, então? Vou tentar ir pelo telão. O mito da Medusa, existem várias versões. Eu peguei uma das mais fidedignas, que é um mito escrito por Ovídio, olha quantos séculos. Medusa está presente há muitos e muitos séculos. Ano 43 a.C., Ovídio. Medusa, então, era originalmente, o mito como ele descreve, era originalmente uma bela jovem com tranças encaracolada e ela servia como sacerdotisa no templo de Atena. E ela era muito, muito bonita, e segundo o que o vídeo escreve, ela era desejada por muitos pretendentes, mortais e imortais. Por causa de sua beleza, ela era a sacerdotisa mais cobiçada do templo de Atena, tão desejada por todos, homens e deuses. Essa é uma das imagens antiquíssimas, século IV antes de Cristo. Então, ela era uma vestal, seria no tempo de Atena, como você sabe, Atena é uma deusa que nasceu da cabeça de Deus, uma deusa extremamente patriarcal. Ela era a deusa que cuidava das leis, da ordem, ela estava presente nos combates, né? Era uma deusa guerreira, a imagem dela, ela tem sempre um escudo, uma lança na mão, capacete, uma deusa bastante patriarcal, a justiça, mas patriarcal. Então, era uma deusa virgem, né, que salvaguardava zelosamente a pureza e a castidade daqueles que serviam o templo. Então, ela também era conhecida como deusa da sabedoria, da estratégia, da batalha, das artes e da justiça. Muito bem. Lá está Medusa servindo o templo como vestal, quando Poseidon, deus do mar, frequentemente associado ao caos da turbulência na vida de vários mortais ao longo dos tempos, tomado pelo seu desejo, por sua luxúria por Medusa, né, ele entra no templo e a estupra. Comete um crime, porque todas tinham que ser virgens. E ele a estupra no chão, na frente de Atena. Aí eu vou mostrar várias imagens, para vocês verem que o mito de Medusa percorre desde o século IV até hoje. Até hoje são vendidas, se puser na internet, imagens da Medusa. Então, ela está presente ao longo de quantos séculos? 21 mais 4, 25 séculos. Ela está presente, às vezes mais, às vezes menos. Então, tem várias representações de Medusa ao longo dos séculos. Então, Atena, furiosa com a profanação do seu templo, o que ela vai fazer? Ela não vai punir Poseidon, que seria Netuno na mitologia romana. Ela vai punir Medusa. E o que ela faz? Os cachos lindos dela vão sair agora serpentes. E qualquer pessoa que olhasse para ela viraria pedra. Então, Atena está furiosa com Medusa, que foi vítima estuprada. Atena, como uma deusa patriarcal, protege os homens. A gente vê isso até hoje. Mulheres patriarcais protegendo os homens, protegendo seus filhos. Né? Então, a Atena pune Medusa porque ela seduziu Poseidon. Né? Então, vocês viram, em 1740 já tem Medusa, vários séculos, né? 1700 tem Medusa. Atena, como deusa patriarcal, o homem. E qualquer um que encontrasse olhar aterrorizado, agora seria transformado em pedra. Essa é uma pintura famosíssima, não é? Olhar para a Medusa, você vai virar pedra. Só ver se está realmente funcionando. Na versão de um vídeo, então, a aplicação Atena foi justa e merecida. Agora foi. Mas não vai mudar aí, vai mudar essa lata. Perseu, filho, aí o que acontece? Está acontecendo essa situação. Medusa era uma das górgonas, tem duas irmãs também. Ela fica então no submundo, virando monstro, ela virou um monstro, né? Porque foi estuprada. Coisa que acontece até hoje, a mulher que é vítima de estupro, muitas vezes fica fora da sociedade, escondida, envergonhada, ou é recriminada porque ela seduziu o homem com a roupa estava muito decotada, saia curta, etc. Aí temos um outro lado, aparece o famoso Perseu, o grande herói da mitologia grega.
Eu fiz uma palestra uma vez, só falando do Perseu, estou lá figurando, né? Então, o Perseu é filho dos deuses, né? Foi enviado para matar a Medusa. Por que, que ele tem que matar a Medusa? Porque tem um rei, Polidectes, da ilha de Féfagos, que desejava a mãe dele, a mãe do Perseu, chamada Danae. Queria casar com ela. E ela não queria casar com ele. Então, para se livrar dele, porque o filho estava protegendo a mãe, esse rei, para Perseu, trazia a cabeça da Medusa. Se ele trouxesse a cabeça, ele não se casaria com a mãe de Perseu. Então, já tem uma coisa de mãe e filho aí. Muito interessante. Então, Medusa era uma das terríveis górgonas. Pintam assim, né? Como uma terrível górgona, que transformava os homens em pedra. E então, ele não se casaria com a mãe se Perseu conseguisse trazer a cabeça de Medusa. Mas é claro que ele acha que é uma missão impossível e assim Perseu seria morto e podia fazer a família dele. Não sendo um deus imortal, Perseu é guiado e assistido pelas deusas e deuses que vão dar talismãs mágicos. Eu não vou ter tempo de entrar em detalhes dos talismãs que Perseu recebe dos deuses. Tá? Então, temos a morte de Medusa, que veja aqui, é século VI antes de Cristo. O deus Hermes, Perseu recebeu sandálias aladas, uma bolsa para carregar a cabeça de Medusa, uma espada afiada, um capacete que o tornava visível, e tem outras coisas que ele recebe para conseguir entrar no reino da Medusa. Está lá fazendo isso. Atena, isso é importante, a deusa empresta-lhe um escudo de bronze polido, semelhante ao espelho, ignorando completamente o sofrimento da Medusa. Atena antagoniza com a Medusa. Ela é toda rígida e Medusa era sensual, bonita, uma vestal. Uma mulher patriarcal antagoniza. Então, essa cena foi reproduzida ao longo dos séculos, sempre, como eu disse, mostrando Perseu como um grande herói. O assassino é herói e destrói a mulher poderosa. A questão do aqui eu vou hoje acontece o que acontece quando a mulher ela assume poder. Mulheres poderosas, quer dizer, bem poderosas se chamam mulheres bem-sucedidas, que trabalham, têm sucesso social, profissional, estão muito bem na vida, elas são muitas vezes assassinadas psicologicamente pelos seus parceiros. Eu vou mostrar isso em pesquisa. Estou correndo um pouquinho. Agora aqui, fechou tudo aqui, gente. Mudou a tela aqui, não está aqui. Travou de novo. Isso aqui mexe, porque apareceu. Bom, essa imagem também reproduzida, né? Aqui aparece a Atena, olha aqui com o escudo, né? Ela recebe com a cabeça da Medusa, né? Isso está no século IV, mas continua. Essa é uma das imagens mais famosas, vocês vão encontrar. Tem duas imagens com essa formatação, né? Perseu com a cabeça da Medusa no Felipe, século XVI. Aqui ele está pisando sobre o corpo despedaçado dela. Eu vi essa imagem, é uma coisa muito chocante. Corta a cabeça e tudo bem, elogio. Várias imagens, eu vou pular, estou mostrando, isso é do século XVIII, continua imagens, né? Essa imagem está no Museu Metropolitanozinho, mas eu vi, pode ver lá, século XIX, continua Perseu como grande herói com a espada na mão. Essa imagem é do século XXI. Veja, gente, comecei no século IV antes de Cristo, século XXI, você pode comprar essa imagem pela internet, se você quiser. Que é uma imagem disso de um erotismo perverso. Erotismo perverso. Vai cortar a cabeça dela, e ela está nua e ele em cima dela. Pode comprar. Nojento. Vou passar rápido por essa tragédia tão recente, não tem agosto, coisa que um namorado dá 60 socos no corpo, na cabeça das pessoas namoradas. Então, é a cabeça, é o rosto, é isso que eles querem destruir, a cabeça. Terrível. Mas, peraí, uma coisa que não está passando, gente, por um outro. O que eu vejo aqui não é. Bom, vamos embora.
Então, há uma esperança nessa tragédia toda. O que nós podemos fazer quando nós podemos reler esse mito do ponto de vista moderno, século XXI, certo? Medusa estava grávida de Poseidon. Na cabeça dela fica sangue. E acontece o seguinte: do lado direito o sangue cura, do lado esquerdo o sangue veneno. Do sangue também surgem dois filhos desse casamento. Casamento. O de Pégasus, que é o cavalo alado, nós vamos falar de Pégasus, nosso filho muito importante, né, como sublimação, arte, música, e que ele falou que ele tem espada de ouro, ele é um guerreiro forte, mostrando que, porque tem um lado Poseidon, que é a força bruta, que bem utilizada, nós precisamos, né? A espada que corta, que discrimina, e Pégasus, aquele cavalo alado que leva símbolos de transformação, de arte, música, literatura. Né? É um livro muito estudado pelos indianos. Né? Então, quais seriam as nuances interpretativas desse mito? Né? Um pouquinho, né? Peter Levine, que trabalha muito com trauma, fala que esse mito refere ao efeito de eventos traumáticos, porque muitas mulheres com as quais nós estamos trabalhando reclamam que elas ficam imobilizadas perante o estupro, perante a violência, perante as agressões. O movimento Me Too americano fala muito disso, né? Altas executivas de Hollywood falam uma conta, tá, no jornal, né? Ela foi estuprada pelo chefão, né, de Hollywood, ele lutou contra a parede no quarto dela, e ela disse: por que não deu soco no homem? Eu fiquei paralisada. Essa paralisia perante a agressão é muito importante perante a força masculina e, claro, a fragilidade física da mulher. Então, o trauma congela, como os animais, é um mecanismo de defesa contra uma situação avassaladora. Acho que elas pensaram, nem passa pela cabeça, mas é um mecanismo de defesa. Eu desmaio para não ser morto. Então, na violência sexual, como que as vítimas, sem saber que foram congeladas pelo terror, se culpam por não terem reagido ou escapado. Muitas vezes, essa resposta defensiva depois vai se transformar em raiva de potência. O medo de potência atinge um nível tão alto de ativação que sobrecarregam o sistema nervoso e leva à imobilidade. Isso a gente conversa muito com as mulheres de violência que se culpam, se torturam de culpa por não terem saído. E a gente fala, você não podia, você estava congelada. Então, aí tem uma imagem de terror, né? Um olhar que expressa experiências traumáticas, revela o ódio e as emoções profundas, destrutivas. Né? As mulheres que foram vítimas de violência ou estupro, quando começam a cair do choque da violência, muitas vezes têm fantasia e desejo de matar a dor, ou o marido, muitas falam, por que que eu não matei? Por que que eu não pus vidro picado na comida? Eu já ouvi várias formas de matar o marido, mas claro que não dá bem, né? Não fizeram não. Então, essas mulheres são prontas por uma fuga ou contra-ataque, mas elas ficam inibidas com medo da violência que ela sente em si mesma, que sabe que se ela for violenta com o agressor, ela vai se dar mal, né? Vai apanhar mais ou acaba na prisão. Então, a violência, ela começa, então, se auto-infligir a violência, né? Ela começa a sentir uma impotência, eu quero agredir, mas sou vítima ao mesmo tempo. Então, essa imobilização, essa dissociação, é o mais brutal tipo de estupro, porque ele infecta a mulher com uma doença paralisante. Elas ficam, todo mundo pergunta, você ficou tantos anos casada com um homem violento? É, apanhava quase todo dia. Você ficou. Pergunta se você não pode fazer, porque ela não tem a possibilidade de reagir. Isso não tem porquê, né? Nós trabalhamos com isso. Como resultado dessa mulher, dessa doença, a mulher se torna vítima. E ela também começa a ser perpetradora dessa violência consigo mesma. O processo de transformação da mulher em monstro é, então, uma infecção interna. Fica, toma conta de você. Muitas vezes a mulher tem pena do homem violentador. Ele bate em mim, coitado, eu vi isso. Coitado, ele não sabe o que faz, ele é tão bonzinho que ele se acalma, aí ele me dá presente, me dá beijinho, me trata super bem. É a lua de mel, né? Até a próxima chuva. Mas ela tem pena. Eu vi tantas coisas, tantas vezes a mulher falando que tem pena do homem violentador, né? Então, os grupos psicoterapeutas que nós trabalhamos,
que a maioria das mulheres apresenta alto nível de apatia, falta de energia, que as impede de romper o ciclo da violência. Então, quando elas chegam no nosso grupo, está melhor, né? Elas pegaram o ônibus, o carro e chegaram lá. Já tá bom. Mas ela tem uma visão muito distorcida de si mesma. Sente que são fracassos, sem caminho para fuga. Ela não consegue imaginar que recursos elas teriam para sair da violência. E muitas têm formação profissional. Nosso grupo agora nós temos médicos, engenheiros, não é? Né? Todas trabalham, todas têm um nível educacional que permite um trabalho. Então, o que acontece? A violência contra as mulheres, é claro que empodera os homens e alivia o sentimento de potência. Quando a mulher tem poder, eles se sentem impotentes. Vou contar um caso rapidamente. Um casal, eu senti um senhor de 62 anos, que ele virava para mim e falava: Eu sou casado, muito bem casado, meus filhos todos já saíram de casa, né, gosto muito da minha mulher, só que eu estou apaixonadíssima pela faxineira da empresa onde eu trabalho. É uma mulher que mora na favela, e não sei porque eu estou apaixonada por ela. A mulher pôs um detetive, pegou os dois no shopping, para que se separaram, e ele foi morar na favela com essa mulher. É, é um clássico, não é? O homem se enamorar pela secretária, alguém de um nível mais baixo, quando a mulher é muito, uma profissional bem-sucedida, então é um grande risco. Como tem muito sucesso com a família, todo mundo gosta dela, né? Ele vai pegar uma mulher que ele a vê, eu não estou tendo preconceito, mas ele a vê como uma pessoa inferior à mulher que ele tem medo, com a qual ele está casado. Ele sabe que esse medo é inconsciente. Então, Freud estava certo. Freud acertou, né? Quando ele disse que os homens têm medo de serem castrados por uma mulher, castrada no sentido simbólico, né? Porque é projetada uma mulher monstruosa, ela é poderosa. Medusa era muito poderosa, e ele vai pegar essa medusa e acabar com ela. O crescimento das mulheres é assustador para os homens frágeis, né? Especialmente, tem muitos que são grandes parceiros, mas os homens frágeis tem muito medo da mulher bem-sucedida, né, profissionalmente ou socialmente, né, que ela tem mais sucesso que o parceiro. Isso pode levar a comportamentos impulsivos, violentos e até mesmo a feminicídio. Então, na minha pesquisa com os feminicidas, quando que eles acabam matando essa mulher? Eles não aguentam. Quando ela mostra poder, quando ela contesta e briga com ele de igual para igual, ele dá um empurrão, ela dá um empurrão. Eu entrevistei um, ele falou assim: ela me empurrou, nós estávamos numa briga, ela vinha brigando comigo. Ela saiu de casa, fica aliviada, mas ela voltou. Ele se xinga por ter recebido essa mulher de volta. E na briga, eu empurrei, ela bateu com a cabeça no canto do criado mudo, morreu. Eu ouço, claro, não vou contestar, vejo lá o do médico estrangulada. A grande maioria morre por estrangulamento, cala a boca. Você vai calar. É a medusa dessecada. Ok. Então, o que pode acontecer quando uma mulher ganha mais do que seu parceiro? Pesquisa com 12.300 gramas no Canadá mostra que quando ela ganha mais que ele, ela vai ter um aumento de violência na relação. A pesquisa que eu fiz aqui em São Paulo, 305 executivas relataram um aumento de traições e violências quando tinha um salário mais alto que seus parceiros. Uma contou que foi estudar à noite, quando ela começou a estudar à noite, chegava na escola e que deu o marido sumia, né, queria chegar mais tarde do que ela. Eu não vou ficar esperando você estudar. E claro que ele ia trair essa mulher enquanto ela estudava. Estudos em universidades americanas revelam que ó, mulheres bem-sucedidas no poder têm 1,68 vezes mais chance de serem traídas. E assim, passar, mas isso é típico para os homens frágeis. Então, tem tudo bem, né? Tem outros que são grandes companheiros. Então, esses são exemplos de como agredir uma mulher quando o homem se sente inferior, traindo-a, cometendo violência psicológica ou física. Para enfraquecer seu poder, decapitá-la, separar sua mente, conhecimento, do corpo, sensualidade, impedir que estude ou que se desenvolva profissionalmente. 8 dos 10 entrevistados, trataram de ficar muito irritados quando a parceira argumentou agressivamente durante uma briga com ciúmes.
Aí você entra muito na questão dos ciúmes patológicos. O homem fica com muitos ciúmes, eu diria, não é tanto ciúmes, não, é inveja da mulher. A gente não atrai ciúmes, mas é um mix de inveja. Né? Como eu disse, a maioria das nossas foi por estrangulamento, aquela boca. Já está feita essa pesquisa, já foi alguma coisa, só que depois se refere a esse momento da briga que levou à morte, extremamente angustiante, uma turbulência emocional muito forte, e todos relataram para mim que estavam sendo ameaçados, né, pela mulher ou desafiados pela parceira. Todos relataram que de imediato sentiram um grande alívio. Que alívio, não vou mais ver essa briga nessa, gritaria, alívio depois da. E todas eles, todos os homens, falaram que as mulheres estavam provocando sofrimento, ofendendo com palavras, tá? Comportando-se de uma maneira desafiadora. Acho que tem muito a ver com o complexo materno. Vou passar rapidamente sobre isso. Quem estuda esse livro é belíssimo do Neumann, o livro chama O Método Feminino. Algumas frases importantes, né? Sempre que o menino permanece, porque o que leva a isso? Né? Claro que não são todos os homens também, são os homens fragilizados, porque ele permaneceu, enquanto criança, fixado na sua mãe e não alcançou a independência total. Permaneceu infantil, fixado, e não desenvolveu a compatibilidade necessária. Então, toda demanda da mãe existe, né? Uma transformação mútua, de caminhar em direção ao desconhecido, longe daqueles que forneceram segurança, hoje o homem fragilizado sente como uma ameaça e medo. E o medo leva à pressão. Então, é uma questão do medo do feminino, o medo da mulher, que é vivido de forma tão poderosa que o homem, inconscientemente, não tem, não passa pela cabeça dele que não tem medo, ele tem raiva, tem ódio, né? Vai depender violentamente a mulher, o medo ataca devido à ambiguidade dos seus sentimentos. Isso é o vídeo dos homens. Ele culpa a mulher como se sente e odeia por não ser capaz de se livrar dela. Não tinha de se livrar dessa mulher. Não, você vai ficar aqui e nós vamos até o fim. Então, essa é uma situação crônica que muitas vezes começa no processo de desenvolvimento, com uma mãe muito patriarcal e um pai ausente na sua cultura. Muitos lares não têm pai, né? O pai precisa de vez em quando. Então, como isso? Também não passa a força de combate necessária, a ambiguidade. Então, o que, que mostra, voltando ao nosso mito, para as mulheres, Medusa mostra o grito de socorro dela, de uma mulher estuprada e condenada por se deixar violentar. Então, lembrando, como eu disse, o movimento Me Too, finalmente né, elas se uniram para falar que elas não tinham culpa. É muito difícil, porque a mulher se sente culpada. E o homem diz, a culpa é dela por ter me provocado. Medusa mostra aos homens que é uma imagem de triunfo sobre a mulher, tá? Por poder, sedução e teme. E por isso essa mulher sedutora e poderosa tem que ser eliminada, porque ela é má, ela é poderosa, está me desafiando, não? Bom, essa dinâmica a gente não tem tempo de ficar aqui, mas só lembrando que ao longo dos séculos da humanidade, houve um momento de grande matança feminina, principalmente no século XVII e XVIII, entre 30 mil e 50 mil mulheres foram executadas por bruxaria. Quem eram as bruxas? Mulheres que tinham seu negócio, mulheres que faziam uma feitiçaria, que os homens com dinheiro, mulheres que ganhavam seu dinheiro, o marido, era o marido que acusava a mulher de bruxa. Falo na Suíça, porque ele parece lá, parece que a Suíça é tão calma, tudo bonitinho, mas não é não. Nem na Suíça, um país pequeno, tão organizado, 2 mulheres são mortas por mês lá. Olha só, né? A gente pensa que é o Brasil, mas lá também. Em 24, o maior número de feminicídios desde o início da tipificação. Em 2024, 1.492 mulheres foram mortas, 4 mortes por dia. Bom, a gente vai ficar aqui falando das barbaridades todas estatísticas, né? Então, aí voltando, então, isso acontece, qual é o mito, como que a gente vai trabalhar para resolver? E por quê, né? O Iguza está na moda ainda, atualmente, né? Fazendo tatuagem, desenhos, né? Então, nós temos o efeito Medusa, que aparece muito nos Estados Unidos, esse estudo,
várias feministas estão falando do efeito Medusa, que abrange experiências traumáticas e transformadoras no nível coletivo e interpretativo. Por que a Medusa está conosco ainda hoje? Porque a tragédia dela faz parte do noticiário, como expressão de um complexo cultural. Esses números são infinitos. Depois tem os livros de mulheres foram mortas em 2023. São sempre números espantosos. Né? Pessoas, só para mostrar que todo o território, todo o globo, nessa todo, extraordinário, isso é o Fórum Econômico Mundial. Tem essas pesquisas, para quem quiser saber, números mulheres terminando, né? Então, isso mostra essa final de mulheres faz parte de um complexo cultural. Medusa é um padrão arquetípico. Qual é o arquétipo que está por expressa? A expressão, o ciclo é a Medusa. Complexo cultural que se manifesta por diferentes tipos de violência contra a mulher, inclusive qualquer empresa, né? Que privilegia o homem e não deixa a mulher ascender. É longe, né? Quem está no governo hoje? Quantas mulheres? Isso já mostra esse complexo cultural, né? Então, essa é a razão pela qual ele sobreviveu, porque ele representava pinturas, estátuas, assim, que expressam um comportamento patológico, social e político. Só para mostrar para vocês, eles ficaram horrorizados com o triste. Eles são uma estátua que está no jardim em Londres, né? Olha só. Ela cresceu pisando nos outros despedaçados de Medusa. Aí uma criança passando por esse jardim e vendo essa estátua, com fome, segurando a cabeça de uma... E tudo bem. Isso nós sabemos que é um imprint no nosso inconsciente. Parece que é normal. E ok. Foi estátua bonita, né? Grécia foi muito importante. Olha o que ele conseguiu. Conseguiu matar uma mulher que pisa em cima. Olha o inconsciente, né, como ele vai se absorver essa imagem como alguma coisa normal. Depois apanhar do homem, está normal, né? Muito bem. Então, como nós podemos usar a tragédia de Medusa para transformar essa relação patriarcal homem-mulher, essa questão, né? Como podemos mudar esse padrão de comportamento que está tão presente na nossa sociedade, na maioria das sociedades? Então, usar a Medusa hoje significa recontar seu mito da perspectiva do sobrevivente, expondo a estrutura de culpabilização da vítima e transformando sua máquina monstruosa no símbolo de força, raiva e resistência. Força. Transformando o trauma. Para terminar, afinal, o que Medusa ensina para nós, além de impor a violência? Ela abre caminho para a transformação. Porque o seu sangue, como eu disse, foi vida. Eu peguei muito, gostei muito, quando eu comecei a analisar o que aconteceu, o que ela deixou para nós. Como eu disse, o sangue tinha propriedades mágicas. Um lado ele é veneno, do outro lado é um título capaz de ressuscitar a morte. Uma coisa ela deixou muito importante, mas ainda, como eu já disse, né, ela deixou Pégasus, que representa a sublimação, transcendência, criatividade, espiritualidade, voar alto evoca a necessidade de renunciar à vivência sofrida, de sublimá-la e transformá-la. Então, Pégasus é a capacidade transformadora em arte. Nós trabalhamos, né, Irene, com arte, desenhos, né, para a mulher transformar. Se ela dor é alguma coisa de superior, tem que sair disso. Física, poesia, música, alegria, imagem e movimento, a recuperação e renascimento. E outro filho dela, como eu disse, é Isaú, né? A força que eu preciso, muita energia, eu vou ter que ir ao combate, tenho que sair de casa às vezes, né? Ir para a vida diferente, né? A força necessária para se libertar da apatia e empunhando a espada que discrimina, separando o passado doloroso e apontando para a renovação. Essas mulheres ficam olhando para trás, a imagem que você trouxe, né, Irene, jogar para trás. Às vezes a gente insiste, o que é olhar para trás? Tem outro livro que fala disso importante, a gente trabalha com as mulheres, a esposa de Lot. Deus diz para Lot, você é uma família religiosa que faz o culto a Deus. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Saiam, porque não vai sobrar nada. A única condição não era para
E vai lá, lógico, a sua esposa subindo na montanha, se libertando do que estava acontecendo no mundo. Mas a esposa de Ló que não aguenta, olha para trás. Quando ela vê aquela tragédia toda acontecendo, ela chora tanto, tanto de ver tudo aquilo, que ela vira uma estátua de sal. Então, aqui a gente trabalha muito com as mulheres. Você vai ficar olhando para trás, vai virar uma estátua de sal, ou você vai para frente. Olhar para trás, claro que nós analistas gostamos de olhar para trás, né? Esse cara funciona nada do lixo, como disse eu fiz, né? Mas tem um momento que você tem que falar, chega, você vai para frente agora, você vai olhar aqui agora. Então a gente usa a metáfora da esposa de norte para isso. Muito bem. O grito mudo, né? Porque ela não consegue gritar, a força do guerreiro e a necessidade da sublimação, a energia que foi de seu sangue pode eliminar o que precisa ser morto e ressuscitar o que foi reprimido. Esse é o legado de Medeiros, né? Então, os movimentos feministas, principalmente os séculos 70, 1970, têm usado muito Medusa como símbolo. Arte, literatura e ativismo usam o rosto de Medusa como símbolo da força coletiva, transformando a imagem da mulher medrosa em uma imagem de resiliência e justiça. Quando conclusão, está mais do que provado, nós assistimos isso todo dia, que as leis e definições não são suficientes para acabar com o feminicídio. Tem várias leis no país, a lei da Maria da Penha, entre outras, e o feminicídio continua. Então, nós temos que trabalhar no outro nível também. É hora de ouvirmos o legado da Medusa, trabalharmos no nível pessoal e coletivo, transformar o dinamismo, Medusa e Perseu, homem e mulher, complexo cultural, pelo desenvolvimento da consciência, tendo que promover esse relacionamento saudável. Esse mito fornece uma chave simbólica, porque Medusa representa a raiva, a sexualidade, a dor, que a dor infligida sobre as mulheres numa cultura patriarcal. Quando eles rotularam Medusa como monstruosa, a sociedade sinalizou reconhecimento da própria violência contra as mulheres. A sociedade continua sendo violenta contra as mulheres. Então, Medusa acaba sendo uma tela de projeção para a sombra coletiva, permitindo que as estruturas preservem a sua autoimagem ilusória de ordem, mas enquanto os seus impulsos destrutivos ainda para a mulher, em todas as campanhas. Então, Medusa surge como símbolo profundo do nosso tempo. Nós somos obrigados a ver a nossa sombra na hora de ver. Vamos recuperando a sua história, expor os mecanismos de culpabilização da vítima, abrimos caminho também para integrar a raiva que temos, não? E acredita que a atividade feminina também estão reprimidas pela cultura patriarcal, isso está acontecendo já. E essa integração é um espaço, é um passo essencial para a individuação no nível cultural. Então, terminando, a mensagem é que nós estamos preocupados e preocupadas em transformar os traumas da violência patriarcal em compaixão e amor pela diferença. E assim devemos nos comprometer a incorporar esse legado. Essa é a minha mensagem. Obrigada.